Bom, vamos lá. Vamos lá. Colocação pronominal, olha só. Colocação pronominal é outro tópico que você precisa dominar. Eu fiz um resumo esquemático aí dos pontos mais importantes, para você não se atrapalhar muito lendo tudo isso aí, o que a gramática traz, uma série de coisas aí. Esses pontos são os mais importantes, você precisa dominar isso aqui. Então, ó, emprego do lhe, colocação de formas oblíquas, né? Emprego de formas oblíquas e colocação pronominal. Isso aí é questão praticamente certa nessas provas. Então, olha só. Colocação pronominal, aquela história de topologia pronominal. Topo é lugar. Quando você fala em colocação pronominal, você fala em próclise, próclise, mesóclise, ênclise. Clise significa posição. Pró é o mesmo que pré, antes. O mesmo que prólogo, prognóstico. Pró é antes. Então, posição anterior. Meso é meio, posição média, posição medial. Ênclise, clise, posição em ex, act, para fora, posterior, depois. Então, ó, os nomes são feios, mas tem sentido. É uma coisa a ver realmente. Vamos lá. O que a gramática diz em relação à próclise? Um pronome ele estará em próclise quando ele estiver em posição anterior, ou seja, quando ele estiver antes do verbo. Se o pronome oblíquo aparece numa frase antes do verbo, como é o caso aqui, ó, me é um pronome oblíquo. Ele está posicionado antes do verbo, então ele está em próclise. Ou seja, ele é um pronome proclítico. Proclítico porque está nessa posição. Tá. O que diz a regra em relação à próclise? A próclise é obrigatória. Ela é obrigatória quando houver palavra puxando o pronome para frente. Quando houver alguma palavra, algum termo atrativo, uma palavra atrativa, essa palavra puxando o termo para frente, o pronome, aí a próclise será obrigatória. Tá, então, por exemplo, ninguém me disse. Ninguém é um pronome indefinido, e pronome puxa pronome. O pronome geralmente puxa pronome. Tá, fator de próclise. Ninguém me disse. Então, esse me só está aqui porque o ninguém está puxando. Tá, mas quais são as palavras que puxam o pronome para frente? Cap, que. Cupcake, bolinho, cupcake, pronto, appellation, né? Cupcake, pronto, cupcake. Então, palavra que puxa, cupcake. Conjunção subordinativa, advérbio, pronome. Então, cupcake, puxa, tá. Ninguém, pronome, puxa. Não me disse, não, palavra negativa, puxa, advérbio, puxa. Enquanto me dizia, enquanto, conjunção subordinativa, puxa. Então veja, mais uma vez o assunto conjunção aparecendo em tópicos gramaticais. Conjunção tem que saber. Porque você vai saber que só as subordinativas é que puxam, coordenativas não. Então desde aquele assunto conjunções, eu vou usar conjunções no próprio assunto conjunções e tal, semântica, vou usar conjunções em pronome, colocação pronominal. Conjunção vai aparecer em termos de oração, orações subordinadas, coordenadas, concordância verbal, pontuação. O assunto conjunções aparece muito nos lugares. Vamos lá. Marcelo, mas por exemplo, quer dizer que eu só posso colocar o pronome na frente do verbo quando tiver alguém puxando, é? Não. A regra é clara. Quando houver alguém puxando, é obrigatório. Mas se não houver ninguém puxando, eu posso usar. Só não é obrigatório. Eu me recordo de uma prova do CESP, do concurso Banco do Brasil. Eles colocaram assim, uma frase semelhante a esta. O homem responsabiliza-se por seus atos a partir do momento em que cresce e tal, se torna adulto, maioridade, essas coisas. Aí o CESP perguntou assim, na frase, o homem responsabiliza-se, não haveria prejuízo gramatical nem incoerência textual se deslocássemos a partícula si para depois da palavra homem. Mantém-se as relações semânticas, ou seja, o sentido é o mesmo. Preserva-se a correção gramatical, correção sintática, a coerência textual, sim. Nenhum problema. Quer dizer que eu posso deslocar para cá assim, mas a próclise não tem que ter alguém puxando, né? Não. A próclise é obrigatória quando alguém puxa. Se estiver puxando, fazer o quê? Vai ter que ir. Mas se não tiver ninguém puxando, não é obrigatório, eu uso se eu quiser. Aí muita gente marcou essa questão como falsa, porque dizia, não, eu não posso colocar o se aqui. Não tem ninguém puxando. Entendeu? A percepção equivocada da regra. E o CESP jogou de propósito. Se o cara se lembrasse que, pô, eu posso ir para frente a hora que eu quiser. Se não tiver impedimento, eu posso. Eu não preciso ter ninguém puxando, não. Se alguém puxar, é obrigatório. Mas se não puxar, eu posso utilizar. Cuidado com isso aí. Certo? Vamos lá. Mesóclise, pronome no meio.
Quando é que ocorre a mesóclise? Com o verbo no futuro. Oi. Não. Aí, se eu colocar o pronome na frente, aí entra aqui, ó, verbo início de frase. Não entra na regra da ênclise. Não. Me disseram, me poupe, me disse. Não pode. Não se inicia a frase com o pronome oblíquo átono. O tônico pode. A mim, ninguém falou tal coisa. O tônico pode. Vamos lá. Mesóclise, pronome no meio, verbo no futuro. Futuro do presente é o futuro do pretérito, qualquer futuro. Se o verbo estiver no futuro, você pode usar mesóclise. Então, olha só. Entregar-te-emos o livro. Como é que eu construo essa mesóclise em pronome no meio? Verbo inteiro, inteirinho. Separa. O que sobrar do verbo, você empurra para frente. Porque o pronome vai entrar exatamente aqui. O verbo seria entregaremos. O verbo é esse. Não é futuro? E como é que eu vou saber exatamente onde colocar o pronome? É simples. Pega o verbo inteiro, dar, entregar, tá? O verbo completo, separa até, vai até o R. Separou aqui, o que sobrar, você joga para lá. Coloca o pronome e deixa lá. Só isso. Entregar-te-ei, entregar-te-ia. É tranquilo, não tem mistério não. Tá? Mesóclise, verbo no futuro, ó. Só. Marcelo, e se houver alguém puxando, prevalece. Não te entregaremos. O não puxa. Prevalece. Esse cara aqui é mais forte. Tá? Ênclise. Os casos principais de ênclise, verbo em início de frase, ou seja, se houver verbo no começo da frase, você não pode começar a frase com o pronome oblíquo átono. Não pode. Então, dê-me ajude, não me ajude, me poupe, não pode. Né? Dê-me ajuda. Aqui, vírgula, trabalha-se muito. Quando você coloca aqui, trabalha-se, ó, a vírgula, ela repele o pronome. Né? Muito frequentemente ela repele. O aqui é advérbio, teoricamente ele puxaria. Mas quando você coloca aqui, vírgula, então a vírgula, ela repele. Vírgula, ponto e vírgula, esses sinais de pontuação geralmente repelem o pronome. Tá? Duas situações bem comuns, dois casos bem particulares, praticamente exceções. Primeiro deles, verbo no infinitivo. Quando você tiver infinitivo, sempre que houver verbo infinitivo, mesmo com palavra negativa ou atrativa, tanto faz. É como se o infinitivo fosse um caso particular. Ele tolera, tanto faz, antes ou depois. Ele permite isso. Então, era necessário não te ajudar ou era necessário não ajudar-te. É claro que na sua prova, se for um CESP da vida que é todo cheio de pegadinhas, o CESP colocaria na sua prova, obviamente, era necessário não ajudar-te. Para você estranhar, porque qualquer leigo vai dizer, mas o não, tem aquele negócio de palavra negativa, parece que puxa, né? O leigo tem noção de que o não puxa. Pode ser até no chutômetro, mas ele desenrola. Aí se o CESP chega e diz assim, na frase, era necessário não ajudar-te, houve um erro na colocação do pronome, porque o não é palavra negativa e atrai. A forma correta seria não te ajudar. O leigo cai. Porque o leigo vai dizer, eita, é mesmo, né? Parece que o não puxa, tá errado, vai entrar na onda. O CESP cria uma situação e diz assim, ó, se colar, colou, e cola. Então, cuidado. Cuidado com essa percepção da regra. Os verbos infinitivos são um caso particular, certo? Caso particular. Segundo caso particular, diante de verbo no particípio. Pessoal, nunca, ênclise, nunca, o pronome depois, com o verbo no particípio. Com o verbo no particípio. Nunca ênclise com o verbo no particípio. Não se usa ênclise. Como assim? Primeiro, havia avisado-lhe. Eu não posso botar o lhe depois de avisado. O particípio não aceita pronome depois dele, colado a ele. Avisado-lhe, contado-lhe, não pode. Havia contado-lhe muitas histórias, não pode. Contado-lhe, prevenido-lhe, não pode nada. Não pode. Pronome oblíquo depois do particípio, não. Então, como eu não posso começar a frase, o único lugar é esse mesmo. Havia-lhe avisado. Posso botar o lhe aqui no começo? Não. Não se começa a frase com pronome. Certo? Então, esse esquema aqui resume colocação pronominal de maneira bem rápida, bem didática, bem tranquila. Tá, mas vamos dar uma olhada nos casos que a gramática traz, né? Como é que a gramática trata a colocação pronominal? Vamos dar uma olhada aí.
Próclise, pronomes do verbo. Proclítica, obrigatória quando houver palavra que atrai o pronome. Está aí. Letra A, palavras de sentido negativo. Nunca. Nunca é advérbio. Então não precisa nem memorizar. Palavra de sentido negativo. Advérbio, não, nunca, jamais. Está tudo aqui nesses grupos. Ninguém significa não alguém. Tem sentido negativo. Vamos lá. Advérbios sempre me deram... Aí o cara pensa que são duas regras diferentes, né? Palavra negativa, advérbio, tudo num pacote só enrolation. Observação. Se houver vírgula depois do advérbio, ele deixa de atrair o pronome. Foi o que a gente fez aqui. Se houver vírgula, em qualquer situação, a pontuação ela repele. Aí vem letra C. Pronomes indefinidos, demonstrativos neutros, pronome. Via de regra, pronome, neutros, demonstrativos, está aí, ele sempre vai atrair. Na letra D, conjunções subordinativas, já vimos, está dentro do grupo aqui, ó. Cupcake, cupcake. Pronto. Subordinativas. As coordenativas, não. Só as subordinativas. Aí nesse quadrinho, os relativos, ó, pronomes relativos, é pronome. Observações. Estão corretas as frases. 1. É difícil entender quando se não ama ou quando não se ama. Tá, o quando puxa, o não também. Quando eu tiver duas palavras puxando, o que é que eu faço? Eu posso colocar no meio das duas ou depois. Nenhum problema. Vai estar antes do verbo do mesmo jeito. Se vai estar antes do verbo do mesmo jeito, está puxando, então está tudo lá, está tudo certo, está tudo em casa. Na observação 2, também colocamos aqui no nosso resumo, né? A palavra que sempre puxa. Sempre. Que sempre puxa. Está no resumo. Desejo que me compreendam. Até quando o que está subentendido, porque essa frase está correta. Desejo me compreendam. Quando você perceber que o que está depois do verbo, você troca por isso, você pode esconder. É uma construção estranha, a gente não vê, né? Desejo me entendam. Desejo me compreendam. Como assim? Desejo que me compreendam, né? Esse que pode ser elíptico. Esse tipo de frase pode aparecer. Nas orações optativas, nas frases orações optativas que expressam desejo, né? Deus te abençoe, Deus te guie, né? Nossa Senhora te acompanhe, o diabo te carregue. Desejou, acabou. Você bota o pronome antes, está tudo certo. Ninguém atrai, mas esse tipo de construção é sempre assim. Vamos lá. Mesóclise, já vimos, pronome no meio, né? No meio do verbo no futuro, presente ou pretérito. Aí está dizendo aí, né? Desde que não haja palavra atrativa. Aí se quiser, a gente pode até completar, né? Como tem aqui, né? Verbo no futuro. Sei lá, de repente ele diz, mas sem palavra atrativa. Mas sem palavra atrativa. Porque se alguém puxar, um abraço, né? Se aparecer palavra atrativa, desfaz a mesóclise naturalmente. Convidar-me-ão, convidar-me-iam. Mas se tiver um não na frente, já está aí, né? Não me convidarão, não me convidariam. Nenhum problema, não puxa, vai prevalecer aí. Ênclise, pronome depois do verbo. Veja que as duas primeiras letras praticamente estão associadas ao caso da vírgula, né? Ele tenta colocar como regras diferentes, ó. Verbo no início da frase. Beleza, a gente já viu. Enviaram-me. Mas veja B e a C. Alunos, vírgula, comportem-se. Letra C. Saiu, vírgula, deixando-nos... Quem é que está repelindo o pronome aí? É a vírgula. Aí aqui, infinitivo, gerúndio, imperativo, um bocado de coisa. É a vírgula apareceu aí, ela está repelindo. Então, após vírgula, após pontuação, tranquilo. Então, você resume. Tá. Observação. Se o gerúndio vier precedido de preposição, palavra atrativa, correrá. Nessa observação aí, eu quero que você destaque a expressão em si tratando. Essa construção, gente, ela tem forma fixa, tá? É uma construção de forma fixa. Em si tratando, em si fazendo, em si ganhando, em si evoluindo, em si caracterizando. Essa expressão existe, cuidado com ela, tá? Então, se você observar na prova, em si construindo novas casas, correto. Em si aprovando novas leis, valor condicional. Caso se aprovem novas leis, tá? Então, não é só em si tratando, essa é uma construção de forma fixa com qualquer verbo no gerúndio. Ok? Tranquilos? Então, cuidado com isso aí, beleza? Vamos lá. Aí você tem aí, em se tratando, saiu de casa não nos revelando, o não puxa, né? O não é palavra atrativa, ele puxa. Verbo no infinitivo impessoal, e você tem aí infinitivo. Era necessário ajudar-te, dentro do infinitivo, preferencialmente a ênclise, mas aí você tem aí, era necessário não te ajudar ou não ajudar-te. Nós colocamos aqui na observação, que é o caso particular, né? Mesmo com palavra atrativa, é uma exceção. Estou apto a te ajudar ou apto a ajudar-te, tanto faz.
Foram censuradas por se comportarem mal. Tá, tem a preposição. Diante de locuções verbais, tempos compostos, também muita novidade não. Quando houver dois verbos, gente, permanece a mesma coisa. Palavra atrativa, puxa. Início de frase, não pode, pronome depois. Se houver, nesse caso aí, verbo infinitivo, tanto faz, antes ou depois. É quase a mesma aplicação, veja. Na letra A, desejo lhe mostrar ou desejo mostrar-lhe? Não tem aí os dois? Porque mostrar é infinitivo? Então tanto faz, desejo lhe mostrar com hífen, não estranhe não, hein? Desejo lhe mostrar, as pessoas geralmente não colocam hífen. Aí se no concurso cair, tanto faz desejo lhe mostrar como desejo lhe mostrar. A cara fez com hífen, desejo lhe, não, é desejo lhe mostrar, não é? É com hífen, a forma hifenizada. O lhe está associado ao primeiro verbo. Desejo lhe mostrar, quero lhe dizer. Vamos lá. Aí você tem aí, né? Ia dizendo-lhe, tanto faz. E se houver palavra negativa? Mesma coisa. Pode ser antes ou depois, o verbo não é infinitivo. Então você tem aí, não lhe desejo mostrar ou não desejo mostrar-lhe. Se o verbo é infinitivo, continua naquela história de tanto faz, mesmo com o não na frente. Na letra C, a primeira frase da letra C foi que eu coloquei aqui no resumo de vocês. Aqui, ó. Havia-lhe avisado dos perigos, para relembrar aquela regra. Nunca ênclise com particípio. Eu transpus para o resumo também, porque é uma regra útil e já caiu muito em provas. Não a tinha visto, não puxa. Tê-lo-ia percebido, teria é futuro, então pode ser mesóclise. E lá em cima, verbo oblíquo, pronome oblíquo, antes ou depois. Ó. Vou te mandar, com ou sem hífen. Vou te mandar, vou te enviar, tranquilo. Certo? Então esses são os casos de colocação pronominal. Façam aí as questões de número... Deixa eu ver quais são. Questões de número... Vamos lá para a página do exercício, da atividade. Deixa eu só ver quais são as questões. Pode passar, só ver as questões. Vamos lá. Questão de número 20. Pronto, a 24 já é colocação pronominal, 23 também. Façam 23, 24 e 25. 23, 24, 25, 26. Da 23 a 26, manda brasa. Da 23 a 26, 4 minutinhos, 4 questões, 4 minutinhos. Vamos lá. A primeira questão é marque a alternativa, é isso? Marque a alternativa que não contraria a norma culta no que concerne às normas de topologia pronominal. Topologia é colocação. Resposta certa, letra? Letra C. Devolver-te-ão os documentos. Verbo no futuro, mesóclise obrigatória. Vamos corrigir a letra A. Como é que fica? Quem? Me disse. Corrige a letra B. Quanto? Me custa. Quanto puxa? Na letra D de dado, não te devolverão. O não puxa. Na letra E, nunca te devolveriam. Exato. Próxima questão. Assinale a alternativa correta. Resposta certa, letra? Letra? B de bola. Agora me falaram. Na letra A, jamais te enganariam. Jamais puxa. Na letra C, aquilo, aqui se resolvem. Na letra D, aquilo me convenceu. Não compreendi os motivos que nos alegaram. O que puxa. Ok, que nos alegaram. Próximo. Ação alternativa incorreta quanto ao emprego dos pronomes. Resposta certa, letra? Letra C. Eles nunca nos enganaram. Tudo bem, entregamos-lhe, nenhum problema. Demo-lo tudo. Não. Demos-lhe tudo. O ló é objeto direto, não pode ser dois objetos diretos. Demos-lhe. Demos a ele, a ela, tem que ter a. Se tem a, aparece lhe. Demos-lhe tudo. Próximo. Os projetos que? Os projetos que? Por que me enviaram? Que puxa. Os projetos que me enviaram estão em ordem. O que mais? Devolvê-los-ei. Não é ponto, não é pontuação? Ponto e vírgula repele o pronome. Devolvê-los-ei ainda hoje, conforme lhes prometi. Conforme lhes prometi. Ok. Resposta certa, letra? Letra E. Vamos avançar. Saindo de colocação pronominal, vamos entrar em pronomes possessivos. Bom, no caso dos pronomes possessivos,
Tópicos principais. Há casos em que o possessivo seu e variações pode gerar ambiguidade. O que é ambiguidade? Duplo sentido. Duplo sentido. O pai repreendeu a filha porque ela bateu o seu carro. O carro de quem? Do pai, da filha. Bom, depende, né? Tá. O guarda deteve o suspeito em sua casa. Na casa de quem? Ah? Não, só pode ser do suspeito. Não pode ser do guarda. Se digo o guarda deteve o suspeito em sua casa, pode ser na casa do próprio guarda. Mas vamos lá. A ideia de posse é muitas vezes representada pelos pronomes oblíquos, metis nos vos. Vimos isso lá na colocação do Leo. Roubaram-me o relógio. Roubaram o meu relógio. É um oblíquo com valor de posse, possessivo. Atua como possessivo aí. Bateram-lhe na cabeça. Bateram na cabeça dele, dela. Ok. Destaque a letra A, ambiguidade. Algumas bancas já têm questionado o candidato a respeito para se desfazer a ambiguidade, a forma em que se desfaz a ambiguidade, em que não ocorre a ambiguidade. Então você percebe exatamente isso aí, tá? Vamos lá. O pronome possessivo pode ter vários valores semânticos, né? Ideia de aproximação, ironia, afetividade, está aí, ó. Ele deve ter seus 90 anos, aproximadamente 90. Obedeça-me, seu imprestável, desprezo. Minha querida, afetividade. Meu caro amigo, cordialidade. Então você tem essa dimensão. Destaca a letra D de dado, já falamos sobre ela, mas é importante reforçar. A uniformidade de tratamento. Uniformidade de tratamento. Oi? Não tem D nessa, né? Então vamos lá, deixa eu ver como é que tá. A de vocês está mais atualizada. Ok. Você tem... Pronto. Sim, até a letra D. Porque a gente já falou antes sobre a uniformidade de tratamento, eu coloquei no quadro, não foi? Segunda e terceira pessoa, aquela coisa, a segunda não pode combinar com a terceira, eu coloquei como observação, não foi isso? Tá. Estou percebendo aqui pelo material de vocês, pronto, a gente fechou possessivos, que eu pulei uma parte de pessoais, né? Que nessa apostila que eu estou aqui não tem. Ok. Logo depois de colocação, formas de tratamento. Pronto. Vamos acompanhar aí formas de tratamento. Vamos voltar um pouquinho. Eu pulei porque nessa aqui não tem. Essa é mais antiga. A de vocês é mais atualizada. Vamos lá. Não, tranquilo. Olha aí. Forma de tratamento. Eu coloquei esse quadrinho aí de pronomes de tratamento, esse quadro, essa tabela aí, para você perceber, porque a FCC, por exemplo, trabalha muito esse contexto de formas de tratamento aí, não é? Nesse contexto de formas de tratamento, é importante você observar a diferença na combinação dos pronomes de tratamento. Evitar combinar segunda e terceira pessoa, preservar a uniformidade é importantíssimo. Tanto que a FCC agora, nos próprios editais, coloca lá, em pronome, emprego, formas de tratamento, é um tópico separado da Carlos Chagas. Coloca mesmo separadinho lá no concurso, nem aí. Tá, então vamos lá. Nesse quadro aí, vamos destacar os pronomes mais importantes. Senhor, senhora, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Eminência e Vossa Magnificência. Pronto. Esses aí já estão de bom tamanho. Senhor, senhora, eu só destaquei, não é porque, mas isso aí todo mundo sabe, é porque esse é o pronome-chave do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Que geralmente o SESP coloca, Manual de Redação da Presidência. Esse cara é tudo. Porque esse senhor, ele é compatível com o funcionário mais simples, o mais modesto até o presidente. Então, qualquer cargo público, por exemplo, você pode se referir como senhor ou senhora. Então, o Manual da Presidência da República traz senhor ou senhora como um coringa. Senhor presidente, senhor ministro, senhor deputado, senhor cabe e não é desrespeitoso com ninguém. Excelência, excelência, a gente escuta o tempo todo, mas se disser senhor, na forma de tratamento, senhor presidente, nenhum problema. Certo? Então, vamos lá. Então você tem aí, senhor, senhora, vossa senhoria, tranquilo, V.SA, aquela coisa toda, né? Pessoas de tratamento cerimonioso, vossa excelência, a abreviação V.XA e tal, sempre no sobrescrito. Vossa eminência, bispos, cardeais, geralmente cardeais. Vossa magnificência, para reitores de universidade. Uma coisa importante que a gente precisa separar, e os concursos que trazem no programa, geralmente redação oficial, o emprego e forma de tratamento, que colocam essa parte no texto aí, é preciso que você coloque uma diferença simples. Formas, copie isso aqui. Formas vocativas. Primeira coisa, formas vocativas.
e formas de tratamento. Formas vocativas e formas de tratamento. Tá. O que é uma forma vocativa? O que é uma forma de tratamento? A forma vocativa é aquela referência utilizada no começo de uma correspondência oficial, no começo de um expediente. Então, por exemplo, vamos supor, você tem aqui uma carta, né? Memorando, ofício, aquelas cartas de redação oficial, beleza. Então você tem naturalmente a data, aquela coisa toda, né? Pererê, Pará, 2015, tererê, tá. Quando você coloca, por exemplo, prezado senhor, ou então excelentíssimo senhor, qualquer tratamento deste, aqui você tem a chamada forma vocativa, ou simplesmente vocativa. É nesse canto da correspondência que você vai utilizar as chamadas formas vocativas. Quais são as formas vocativas, por exemplo? No caso de Vossa Senhoria, você pode colocar prezado senhor, prezada senhora, você pode colocar prezado, né? Prezado senhor, ou simplesmente senhor, senhora, não importa, tá? Prezado senhor, prezada senhora, assim por diante. A forma de tratamento correspondente a prezado senhor, né? Solicitamos ao senhor, não sei o que faça isso e aquilo, aquela coisa toda. Nessa forma aqui, no corpo do texto, você vai utilizar a chamada forma de tratamento. Forma vocativa, por exemplo, você tem prezado senhor, você pode ter também excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor deputado, excelentíssimo senhor, pronto. É a forma vocativa de uma correspondência. Como forma de tratamento, por exemplo, para prezado senhor, eu vou ter Vossa Senhoria, que pode ser por extenso ou abreviado, Vossa Senhoria. Mas para excelentíssimo senhor, por exemplo, eu posso ter Vossa Excelência. Tá. A forma vocativa do reitor aí da universidade, eu vou dizer magnífico reitor. Magnífico reitor fulano de tal. Na hora da forma de tratamento, eu boto vossa, eu tenho que escrever vossa magnificência. Então, existe uma diferença na construção. Formas vocativas e formas de tratamento. Nas correspondências oficiais, são formas distintas de se empregar o pronome. Tá, então você usa a forma vocativa no vocativo, na base simples, no chamamento da carta, no início, na introdução. Corpo do texto, formas de tratamento, sejam elas abreviadas ou não, por extenso. No final da carta, da correspondência oficial, é interessante, porque você pode colocar atenciosamente, por aqui, né? Ou você coloca respeitosamente. Vou diagramar rapidinho, depois eu coloco em... Para não ficar muito trash aí, né? Atenciosamente, vírgula, assinatura, parará, né? Tá. No final da carta, que é o chamado fecho das cartas, você pode colocar atenciosamente, ou respeitosamente. Atenciosamente, vírgula, respeitosamente. Qual é a diferença de um para outro? Isso já foi tema de prova, já foi questão de várias provas, sobretudo do CESP, que adora colocar essas coisas aí para algumas provas de tribunais. Atenciosamente você usa para pessoas de mesma hierarquia. Pessoas de mesma hierarquia, né, ou inferior. Pessoa de mesma hierarquia ou inferior, atenciosamente. Diretor, gerente, militar, essa coisa toda. Respeitosamente você só usa para pessoa de hierarquia superior. Você vai se dirigir a um prefeito, vai se dirigir ao presidente da República respeitosamente, então você sempre se dirigindo de maneira mais formal à pessoa de hierarquia superior. Essa é a diferença desses dois fechos, respeitosamente e atenciosamente. Tá?
Então, essa é a construção básica. Uma coisa importante é, por exemplo, e se houver o chamado endereçamento aqui em cima, antes do conteúdo da carta, pode haver um tópico chamado endereçamento. Para quem vai a carta? Tá. No contexto do chamado endereçamento, você sempre tem que utilizar a Sua Excelência, a Sua Excelência fulano de tal, a Sua Senhoria, sempre a Sua. A Sua Excelência, a Sua Senhoria, a Sua qualquer coisa. Sua. Eu já vi, por exemplo, pessoas, prova de concurso, colocando a Vossa Senhoria, presidente fulano, a Vossa Excelência, o juiz não sei de onde, a vossa não, a sua. Endereçamento tem que ser sua, sempre. Aí, prova de concurso, ele bota o vossa e se colar, colou. Sua. Endereçamento é para quem vai. Tá, Marcelo, então, por exemplo, existe uma diferença aí entre Vossa Excelência e Sua Excelência? Existe. Se você disser, por exemplo, Vossa Excelência, todo vossa qualquer coisa, vossa qualquer coisa, você fala diretamente com a pessoa. Diretamente ou pessoalmente, né? Diretamente com a pessoa, então pessoalmente. Você fala diretamente com a pessoa, pessoalmente. Se você usa a expressão Sua Excelência, Sua Santidade, Sua Excelência, não importa. Quando você usa sua, você está falando a respeito da pessoa ou sobre a pessoa. Você está falando a respeito da pessoa ou sobre a pessoa. A respeito da pessoa ou sobre a pessoa. Tá? Não, mas Vossa Excelência sabe, eu estou falando com ela. Não, mas eu já falei a Vossa Excelência que não posso falar a respeito de ninguém dizendo vossa. Vossa é cara a cara, taco a taco. Tá? Cuidado com isso aí, anote. Atenciosamente é só para Pessoas de mesma hierarquia ou abaixo. Atenciosamente, pessoas de mesma hierarquia no setor público ou abaixo. Joia. Respeitosamente, pessoas de hierarquia acima.